Bom dia, damas, bom dia, cavalheiros, pessoal do nono ano. Vamos rever agora aspectos sobre alguns dos últimos presidentes da República. Alguns de vocês viram esses presidentes atuarem, certo? É uma memória bem recente, uma historiografia bem recente. E quando se trata de historiografia recente, muita coisa ainda não é avaliada pelos historiadores, muita coisa ainda é tratada como especulação, muitas coisas são, como é que eu posso dizer, ainda não foram separadas do que é história e do que é notícia, né, reportagem, ok? Então, existe essa diferenciação e existe sim aí alguns conflitos até teóricos entre a história. Para alguns, inclusive, a história não deveria tratar de assuntos tão próximos à atualidade, ao hoje, ao presente, ok? Então, vamos aqui estudar apenas alguns aspectos, o que está mais claro para a historiografia, o que tem pesquisas históricas apontando aí sobre os governos desses três presidentes, ok? Primeiro presidente, Fernando Henrique Cardoso, a gente já falou sobre ele, certo? A gente já viu que no caso dele tem dois aspectos importantes aí, um na linha econômica, outro na linha educacional, ok? Falou de governo FHC, a gente está falando obrigatoriamente de estabilidade econômica. O governo FHC ele vai assumir o Brasil ainda naquela crise da inflação galopante, ok? E a partir daí ele vai tentar implementar, aliás, ele já implementou ali quando ele era ministro da Fazenda do Itamar Franco, como a gente viu, certo? Implementar um plano real e dar continuidade àquelas práticas que foram recomendadas pelo Consenso de Washington. O que era o Consenso de Washington? Era aquelas práticas que foram recomendadas pelos especialistas ali dos Estados Unidos, especialistas internacionais do FMI, dando as dicas, os conselhos, as diretrizes que a economia brasileira deveria seguir para sair daquele período de inflação galopante e voltar a um período de estabilidade econômica. Então, Fernando Henrique ele é o homem do Plano Real. O Plano Real ele surge ali no governo de Itamar Franco, mas diversas práticas tomadas pelo Plano Real que garantem a estabilidade do Plano Real foram feitas ali durante o governo Fernando Henrique. Um outro aspecto muito importante do governo Fernando Henrique é o que se chama de enxugar a máquina, certo? Ou seja, diminuir a quantidade de funcionários públicos, diminuir a quantidade de gastos públicos, ok? E uma das práticas para fazer isso são as privatizações. O que é uma privatização? É você pegar um órgão, uma empresa que é do Estado e vendê-la para quem quiser comprar, geralmente o capital privado. Para isso, as privatizações elas são feitas assim, reduzindo os custos do governo. Okay? De modo geral, uma empresa é feita para dar lucro. Então, se o governo tem aquela empresa, é porque aquela empresa vai gerar lucro para ele, de algum modo. Porém, algumas empresas públicas elas conseguem ser tão mal administradas que, ao invés de gerar lucro, ela gera prejuízo, ela onera os cofres públicos. Então, é, nessas situações, uma saída apontada por alguns especialistas em economia é vender aquela empresa, privatizar aquela empresa. Isso foi uma prática feita pelo governo Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, ter privatizado ali a Vale do Rio Doce, ok? O outro aspecto foi o aspecto da educação, a estruturação das perspectivas educacionais, a criação, elaboração de instrumentos jurídicos que regulassem a educação no país, inclusive a LDB, a Lei de Diretrizes Básicas da Educação, vamos dizer assim, a lei mais importante aí da educação no país, ok? Esses são aspectos do governo FHC, ok? Uma outra perspectiva importante, algo que aconteceu no final do governo FHC, foi que, devido a uma crise hídrica, ou seja, parou de chover, choveu pouco, teve períodos de seca,
algumas das bacias que abastecem o sistema hidroelétrico do país estavam baixas, estavam com pouca água. Então, se essas bacias estavam com pouca água, elas acabavam gerando menos força e essa força não se convertia em energia elétrica. Então, houve um período ali de reacionamento de energia elétrica. O que é isso? É chamar atenção para os consumidores para economizar energia elétrica. Até hoje isso ainda existe, a gente vê nas contas de luz, né? Bandeira amarela, bandeira vermelha, bandeira verde. Tudo isso são medidas de racionamento, ok? Então, houve essa crise de abastecimento no final do governo Fernando Henrique, tá? FHC é uma sigla pela qual ele ficou conhecido, né? Fernando Henrique Cardoso, ok? É bom lembrar também que Fernando Henrique Cardoso, ele assumiu no primeiro mandato dele, não existia essa possibilidade de segundo mandato, mas foi durante o mandato dele que foi modificada essa lei, permitindo que o presidente tivesse 2 mandatos. Ok, pessoal? Só para a gente relembrar o que a gente já falou sobre Fernando Henrique, agora vamos falar sobre a chamada Era PT, os governos de Lula e Dilma. Bom, agora falando da Era PT, começando pelo governo Lula, o Lula teve 2 mandatos, certo? Ele foi eleito e depois reeleito, ok? Assim que ele foi eleito, ele iniciou o programa Fome Zero. O Lula sempre teve um ethos, sempre teve sua imagem, tentando ligar a ajuda aos mais pobres, aos trabalhadores, etc. O Lula vem concorrendo às eleições desde a época lá do Fernando Collor, ok? Então ele ficou em segundo lugar na eleição contra o Fernando Collor, em segundo lugar na eleição contra o Fernando Henrique, e finalmente após o Fernando Henrique ele conseguiu vencer, ok? Então ele criou o Fome Zero, que era um programa de alimentação para combater a fome, certo? E também tentar reestruturar o Bolsa Família, fazendo uma mudança para os modos que o programa é hoje. O programa Bolsa Família foi criado durante o governo Henrique, mas Lula, enquanto estava na presidência, reestruturou esse programa. Um outro aspecto importante, ele, apesar de manter as políticas de modo geral com um cunho liberal, como Fernando Henrique tentou fazer também, mas ele cria um programa chamado PAC, que era o financiamento de obras públicas, de obras de infraestrutura. Ou seja, ele tem aquela pegada neoliberal, mas tem também uma pegada nacional desenvolvimentista através do PAC, ok? Porém, para alguns historiadores, eles apontam essa perspectiva aí liberal também no Lula. Outros historiadores vão dizer que o Lula manteve essa política liberal apenas porque era a política que iria funcionar para a economia. Porém, ele teria outras ideologias muito mais ligadas ao socialismo, ok? Pois bem, o PAC era o programa de aceleração do crescimento, nesse sentido, o crescimento econômico, certo? Outro aspecto importante do governo Lula, que marcou o governo Lula, e até hoje tem suas situações, foi o caso do mensalão. O que foi o mensalão? Foi um escândalo de corrupção que fazia com que o Poder Executivo comprasse votos do Senado e da Câmara dos Deputados, ok? Basicamente, o que era isso? Foi-se acusado de foi acusado de ter um esquema de corrupção onde os aliados do governo compravam votos dos deputados, dos parlamentares, certo? Para que eles votassem e aprovassem as medidas que o governo quisesse, certo? Além disso, a origem desse dinheiro é que era curiosa. A origem desse dinheiro eram de empresas de construção, certo? Empresas de construção, construtoras. Coincidentemente ou não, justamente as construtoras que realizavam ali as obras do PAC. Então, segundo os inquéritos, as empresas eram contratadas, recebiam dinheiro
para construir, fazer essas grandes obras de construção, grandes estradas, grandes pontes, enfim. Com esse dinheiro, ele comprava os deputados que iriam favorecer o PT, o Lula, as medidas do presidente no parlamento, ok? Nesse sentido, foi condenado o próprio Lula, o José Dirceu, que era o presidente da Casa Civil, Deleuze Soares, que era o tesoureiro do PT, e alguns, o Palocci, que era o ministro da Fazenda, e alguns empresários aí do ramo da construção civil, como a gente viu, ok? Também houve um aspecto de aproximação do país no comércio internacional em relação a outros países em desenvolvimento. Mais especificamente foi criado um bloco, o BRIC. O BRIC era a união de países aí em desenvolvimento, alegado, né? Brasil, Rússia, Índia e China. Posteriormente também ficou o BRICS, com S no final, porque a África do Sul, ou seja, South Africa, em inglês, se uniu aí a esse bloco, ok? Então, essas foram marcas do governo Lula. Teve essa reestruturação do Bolsa Família, teve a implementação do PAC, do Programa de Aceleração do Crescimento, teve os casos de corrupção, certo? E no cenário internacional, a aproximação do país à Rússia, à Índia e à China, ok? Esses são os aspectos do governo Lula. A popularidade do Lula foi alta, ok? Alguns historiadores também apontam que as vitórias do PT se devem a uma ineficiência dos setores de oposição nas lutas políticas. Mas o Lula conseguiu, além de ter sido reeleito, indicar a nova presidente, que foi a presidente Dilma. Bom, Lula consegue indicar ali a Dilma Rousseff, que foi presidente da Casa Civil, né, ministra da Casa Civil, para ser a presidência, a sucessora dele no Palácio do Planalto. Okay? Dilma vai ter um governo de continuidade. Okay? Ou seja, a promessa dela era justamente continuar as medidas que o Lula estava fazendo. Okay? A Dilma ela implementa o PAC 2, que é uma continuidade do Programa de Aceleração do Crescimento, certo? E ela tem que lidar com a crise econômica que estava se estruturando, ok? Pois bem, além disso, semelhante ao governo Lula que teve um mensalão, no caso da Dilma teve o Petrolão, que também envolvia empreiteiras, certo? Empresas de engenharia, construtoras. No caso específico, o Petrolão ficou com esse nome porque as principais obras de construção envolviam licitações para a empresa Petrobras, ou seja, as empresas prestavam serviço para a Petrobras, ganhavam as licitações de serviço da Petrobras, recebiam dinheiro e com esse dinheiro financiava campanhas políticas, ok? Então elas faziam as construções, recebiam dinheiro e com esse dinheiro financiava campanhas políticas, ok? Foi a época aí do grande desenvolvimento da Operação Lava Jato, que desmantelou todo esse esquema de corrupção e conseguiu demonstrar o que estava acontecendo. Okay? A Dilma, perante esses escândalos aí de corrupção, já conseguiu ser eleita, certo? Porém, com o passar do segundo mandato, os escândalos de corrupção vieram cada vez mais à tona, as denúncias, as relações premiadas, o que gerou um clima de instabilidade política. Toda essa instabilidade política, os escândalos de corrupção, também afetam a economia. Um país que é liderado por um presidente que está sob suspeita de casos de corrupção ou envolvido em casos de corrupção, o mercado internacional fica com receio de investir. Isso agrava a crise econômica. Okay? Então, baseado nesses esquemas de corrupção e também que diminuíram a popularidade da presidente e, principalmente, devido à chamada falta de contabilidade ali
na fiscalização, a chamada pedalada fiscal, ou seja, uma tentativa de driblar a fiscalização, fazendo com que as obras públicas, fazendo com que as obras públicas não, perdão, que a economia, que a situação econômica do Estado aparecesse melhor, foi o suficiente para retirar o presidente do país, ok? Do país no sentido do comando do país. Então a Dilma sofre o processo de impeachment. Vale a pena lembrar também que Dilma ela foi a primeira presidente mulher da história do Brasil, ok? Isso é um dado curioso a respeito dela. Porém, infelizmente o governo dela foi cheio de casos de corrupção. Alguns apontam que teria sido o maior caso de corrupção da história, em termos de valores, mas na prática isso não tem como ser verificado, né? Enfim, talvez o maior caso descoberto ou documentado, enfim. Mas ela acaba sofrendo o processo de impeachment e quem vai assumir é o governo Temer. O governo Temer a gente vai ver na próxima aula, na aula de segunda, ok? A gente vai ver o governo Temer e o mundo globalizado, ok? Então, a gente vai ver o último presidente que a gente já vai abordar no nono ano e vai ver questões que acompanharam esses anos 90 e anos 2000 sobre alguns conflitos e a dinâmica do mundo globalizado pós-Guerra Fria. Ok, pessoal? Até a próxima aula.